Agora que minhas cachorrinhas já se acalmaram, né? Vejam bem aqui. Para o nosso amigo Sócrates e Platão, teoria das reminiscências, certo? Conhecer é lembrar. A nossa alma, sim, Sócrates já falava sobre a alma. A nossa alma traz o conhecimento, só que esse conhecimento fica adormecido, fica latente. Então é necessário alguém que tenha esse conhecimento, certo? Para que ele, conversando conosco, ele tire esse conhecimento lá de dentro. E esse alguém é o Sócrates, beleza? É dessa maneira, então, que funciona essa teoria das reminiscências. É por isso que a maiêutica é chamada de parto, por ele, certo? Com essas perguntas marotas que ele faz, ele vai puxando aquele conhecimento que já está dentro de nós, só que está adormecido, certo? E isso tem a ver também com essa verdade que ele busca. Tudo está ligado a esse fato de nós sermos almas, certo? E o fato de nós sermos almas que já vivíamos antes em algum lugar que Sócrates não questiona, certo? Estou falando certo pra caramba, certo? Bacana. Assim sendo, nós observamos que esse ponto de existir um outro mundo, uma outra vida, se torna algo fundamental para o Sócrates. Inclusive, aquele primeiro ponto que eu disse para vocês, do conhece-te a ti mesmo, também é importantíssimo, também está ligado a essa questão da alma. Porque nós devemos buscar uma vida que seja afastada de coisas externas. Porque essas coisas externas, coisas desse mundo aqui, são coisas efêmeras, ou seja, são coisas que passam. Mas a alma é eterna. Então, se nós vivemos em busca dessas coisas desse mundo, nós estamos vivendo em busca de coisas que vão acabar no momento que o nosso corpo morrer. Por isso, para o Sócrates, nós temos que viver em busca de intelecto, evolução intelectual e moral, porque são coisas da alma, que são eternas. O que é desse mundo, a gente tem que ter só o básico necessário. Esse termo, somente o necessário, não é só do... Somente nesse... Esqueci o nome do filme. Enfim, não é só disso, também de um grupo de filósofos que nós vamos ver. Já tem aula sobre eles, se eu não me engano, no canal. Sobre os filósofos cínicos, tudo ligado ao Sócrates. Mas essa é a parada, maiêutica e reminiscências. Ligado à maiêutica existe um outro termo importante, que é a ironia socrática. O que é a ironia socrática? É a maiêutica? Oh my God, JL! É a mesma coisa? Sim, é a maiêutica, só que é aplicada nos adversários de Sócrates. Ou seja, essas mesmas perguntas marotíssimas que o Sócrates faz, essas perguntas de sim ou não, que é para trazer o conhecimento através da maiêutica, são as perguntas que ele faz para jogar com o seu adversário e fazer com que esse adversário caia em contradição. Ok? Então são as mesmas perguntas da maiêutica, só que aplicadas, maiêutica, aplicada aos adversários de Sócrates. E o objetivo é, com essas perguntas capciosas, levá-los à contradição. Maiêutica aplicada aos adversários. Para quê? Para levá-los à contradição. Agora, uma coisa é importante. Pelo que a gente tem conhecimento da história de vida do nosso amigo Sócrates, ele nunca fez isso ou faria por prazer. Ele nunca fez isso para humilhar as pessoas de sacanagem. Não, ele fazia isso com pessoas que se diziam possuidoras de uma verdade. E ele mesmo já tinha percebido que, cara, é impossível alguém ser possuidor dessa verdade. Porque o conceito de verdade do Sócrates, como a gente já viu, é muito mais profundo. Ok? Então, quando Sócrates fazia esse esquema de usar ironia, né, fazer aquelas perguntas, para vocês terem uma ideia, busquem assistir alguma dessas séries, esses enlatados, tipo
Enlatado é um termo da década de 80. Essas séries norte-americanas, estrangeiras, né? Sobre tribunal, sobre advogado, certo? O que eu recomendo é a famosa Law and Order. É bem legal. Law and Order Special Victims Unit. É bem legal. É a série mais longa da história da TV mundial. Eu acho que está na 22ª ou 3ª temporada. Enfim, nessas séries de advogado, vocês vão ver que o advogado, quando está fazendo as perguntas lá, principalmente quando é um advogado do lado contrário da pessoa que ele está fazendo as perguntas, vocês vão entender exatamente esse conceito da maiêutica do Sócrates, certo? Da ironia, na verdade, né? Por quê? Eles vão fazendo as perguntas, e são perguntas que o camarada só pode responder sim ou não. E muitas vezes o cara ele percebe que se ele falar só sim ou não, ele vai se complicar. Aí ele tenta começar a falar, o juiz fala, responda a pergunta que o promotor ou o advogado te fez, certo? E essas perguntas de sim ou não vão levando o cara por um caminho, sabe? Tipo um xadrez, tipo um jogo da velha, onde no final das contas ele vai cair em contradição, certo? Então isso é a técnica do nosso amigo Sócrates contra seus adversários. E lembrando, deu uma alergia aqui. Lembrando que o nosso amigo Sócrates era um cara de gente boa. Porque só falando isso... Nossa, deu uma alergia aqui agora. Só falando isso, sem me justificar, corre um risco muito grande de vocês acreditarem que o Sócrates era um sacana, entendeu? Ele até que era, né? Mas o lance dele ser sacana era justamente com as pessoas que, entre aspas, mereciam. Eram com aqueles caras que chegavam, não, porque eu sei tudo, porque eu sou bravo, porque eu sou melhor do que os outros, porque minha família é tal. Eu sou melhor do que os outros porque eu tenho tal posto na hierarquia ateniense, entendeu? Então Sócrates chegava para esses caras que se diziam os bambambãs, né? E chegava lá e pá, botava o cara numa situação. E como é que era essa situação? É aquilo que eu já expliquei antes, naquele vídeo anterior, no primeiro, se eu não me engano, no segundo vídeo sobre Sócrates, que eu falo para vocês o seguinte. Lembra do exemplo do pão. Qualquer coisa que você fosse se perguntar sobre a origem dela, tipo assim, vai descendo, vai cada vez mais se aproximando da origem, certo? Você vai chegar inevitavelmente no mesmo lugar, que é aquele ponto em que, tá, mas a natureza fez assim. Se você for religioso, Deus quis assim. Tem um ponto que a gente não tem como explicar. Tem um ponto que você vai dizer, não, cara, é porque o fulano prefere assim e eu prefiro assado. Então, nesses pontos em que a gente não tem mais resposta, é o que o Sócrates fala. Então, você não sabe tudo. Entendeu? Então, você não pode se achar superior aos outros. E uma frase importante para a gente encerrar. Para justificar bem, eu só sei que nada sei do Sócrates. Eu acho que eu falei isso no primeiro vídeo, mas isso é sempre importante a gente lembrar por um aspecto de observação da filosofia para a nossa vida cotidiana. Por mais coisas que eu saiba, se eu olhar para o universo, para a vida humana, para as questões de vida e morte, para aquelas coincidências que a gente não consegue explicar, olhando para a vida, com certeza tem muito mais coisa que eu não sei do que coisas que eu sei. Então não tem motivo para eu ficar me colocando como sábio, como melhor do que ninguém. Beleza? Galera, é isso aí. Até a próxima. Bacana.